Está começando o Antenados na Geral para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. Muito bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Nós vamos falar sobre algo muito interessante, a tecnologia para a fé. Você sabia que existem muitas ferramentas, principalmente digitais, online, na internet, que desenvolvem, que nos ajudam, que proporcionam um pouco da nossa fé, desde bíblias em aplicativos até aplicativos de igrejas online. Quando eu falo igreja online, não é uma igreja que transmite, faz streaming do culto pela internet, não é isso. A igreja está somente na internet, ela não tem um local físico. A gente vai falar sobre vários desses aplicativos e de tecnologias que nos ajudam, nos aproximam ou talvez nos distanciam também, né? A gente pode ficar em casa assistindo, a gente ora lá, a gente recebe os elementos da ceia lá, algumas igrejas já fazem isso, mandam para as pessoas que assistem online, que participam da igreja online, os elementos da ceia. E aí no dia da ceia, todos juntos, uma pessoa na transmissão lá no computador e ele faz a Santa Ceia dele. Daqui a pouco vou inventar. Eu baixei aqui um aplicativo que eu vou mostrar para vocês que até simula como se fosse uma bebida. Será que a gente vai fazer aplicativo de Santa Ceia? O cara pega, vira o smartphone, desce o líquidozinho do suco e o pãozinho ele joga. Será que isso também dá um simbolismo? Isso é igreja? Isso faz parte ou não, André? Isso só nos distancia e isso não é eclésia, não é koinonia, não tem pessoas próximas. A gente vai falar um pouco sobre o distanciamento e a aproximação que a tecnologia faz e como ela pode ajudar ou às vezes até atrapalhar o desenvolvimento da nossa fé. Para falar sobre isso, recebo ele que é bacharel em teologia, ele é psicanalista, conferencista e membro da Igreja Batista Atitude, Rafael Soares. Rafael, bem-vindo, meu amigo. Muito bom estar aqui sempre, tema muito importante, interessante, que faz parte da nossa rotina, né? A igreja sem CEP. A igreja, qual é o seu endereço? É www alguma coisa, né? É isso aí. Isso pode ser muito útil. Cara, minha igreja não tem um CEP, ela tem URL. URL. Você vai entrar em www. A gente chega a tempos que já existem muitas igrejas que fazem isso. Por exemplo, quer ver uma coisa que é interessante, até para assim, coletivo consciente de um crente. Você vai na Igreja Batista Atitude 2, 3 vezes por semana, talvez uma, dependendo do dia, às vezes mais, né? Porque você é muita liderança. Mas você vê muita pregação online também? Já fiz alguns estudos online. A internet ajuda muito nisso, né? A você se aprofundar mais nos estudos. Que você pode pegar estudos dos originais, alguns teólogos mais conceituados que a gente pode consultar qual é a linha que eles defendem, tudo pela internet, facilita muito, né? Não abre mão dos livros. Não, mas que é uma coisa interessante isso, porque assim, hoje uma pessoa, tudo que ela aprendia da Bíblia era a pregação do pastor dela. Hoje as pessoas na internet assistem mais pregações online do que do seu próprio pastor. Isso é interessante. O aprendizado, né, de púlpito, de igreja, às vezes vem mais por vídeos na internet do que o próprio pastor que está no dia a dia. Essa é a parte interessante, que você pode ter outras informações. Agora, informação é diferente de conhecimento. Quando você usa a rede para adquirir conhecimento, é muito melhor do que você pegar a opinião alheia e ter informações. É isso aí. Vamos falar sobre isso também com ele, que é pastor na Assembleia de Deus, de Augusto Vasconcelos, também líder do projeto CTML. Rafael Mendes, meu amigo, bem-vindo ao Antenados. Opa, André, obrigado aí por mais uma oportunidade de poder estar participando do Antenados e a gente vai estar quebrando de repente alguns tabus aí falando de tecnologia, né? Porque muitos ainda acreditam que tecnologia é uma coisa que serve mais ao mal do que ao bem e na verdade, se nós formos aprofundar nesse tema, a gente vai ver que é o contrário, serve muito mais para o bem do que para o mal. É isso aí, meu amigo, obrigado pela tua presença. Também recebo ele que é pastor regente do projeto Vida Nova de Irajá, também é líder do Ministério de Música do projeto Vida Nova aqui no Rio de Janeiro. Diego Campos, pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Muito bom estar aqui com vocês e falando sobre um tema que é bem atual, realmente, é bem interessante. Acho que nós não podemos deixar de lado a tecnologia, né? A gente vai falar ao longo disso no programa, mas eu já deixo aqui minha opinião também de que em tudo a gente precisa ser equilibrado, né? Okay. Todos os extremos trazem dificuldades em qualquer área, na igreja, familiar, em qualquer área. É verdade. Obrigado pela tua presença, meu amigo. Olha, durante todo o programa você pode participar conosco. Os contatos para você interagir com Antenados na Geral estão aparecendo aí na sua tela, desde o site, o WhatsApp. Quer mandar uma pergunta e participar durante o programa inteiro, você pode fazer isso através dessas informações. Deixa eu iniciar. Porque a gente até falou aqui em off, uma pessoa que acha que a igreja dela, ou ela está antenada, enfim, né, o seu ministério está antenada, não, a gente tem um website, e a gente tem um fanpage, a gente está no Face, a gente está no Instagram. Isso é quase que uma obrigação hoje em dia, né, de uma pessoa. Você chega com alguém, vem aqui, qual é o teu Face, o WhatsApp? Se um cara não está nisso, é como se ele não tivesse uma identidade.
como é que eu vou te encontrar se você não tem Face? Aí muitas pessoas falam, poxa, você pode anotar meu número de telefone. Né? Você pode pegar um endereço. Mas isso não existe mais. Ninguém pega nem mais telefone. Face, tá no Insta. Na verdade, o Instagram já está velho, né? Agora é Snap. É o Snapchat. Então, assim, a tecnologia ela anda muito rápido. Então, hoje, pessoas já desenvolvem tecnologias, aplicativos de igrejas que são 100% online. Ou seja, qual é o endereço da igreja? Ah, pega o computador. Não, mas qual é o CEP? Não, é o URL. É www.igrejaonline, não sei o quê.com.br. E existem e estão crescendo muito em todo o mundo, principalmente. Claro que os Estados Unidos sempre começa, porque a tecnologia, a infraestrutura se desenvolve primeiro lá. Lá já existem igrejas 100% online, onde, claro, fisicamente tem um pastor em algum local, com uma câmera, e ele faz pregações e pessoas no mundo inteiro assistem aquelas pregações e participam através do computador, do celular. Elas podem ofertar online, elas... É interessante que durante a pregação tem uns botõezinhos assim, tipo, tu quer dar um glória a Deus, aleluia, tem uma mão levantada, você clica, e aí aparece numa linha do tempo de chat, como se fosse aquela pessoa, amém, glória a Deus e tal. Tem um momento do apelo, você quer aceitar Jesus e aparece um botão diferente, onde você pode indicar que você está aceitando a Jesus, e você clica, uma vez até assistindo, falei, vou aceitar Jesus aqui online, para ver como é que é, mas é muito interessante, você clica, abre uma janela de chat e já vem uma pessoa, com vários links. Primeiro vem, enfim, né, textos meio que de robotizados. Parabéns porque você fez essa decisão, faça essa oração comigo, clica nesse link, veja esse vídeo, dá o seu endereço para a gente mandar uma Bíblia. Não, muito interessante follow-up. Depois vem uma pessoa mesmo digitando, você quer uma ajuda com uma oração, com um aconselhamento e tal. Aqui está a página, ela indica links e leituras para você. Tudo online. Tudo online. Eu achei muito interessante. Muita gente participando, tá? Eu estou falando de um culto, eu fui isso num domingo à noite, onde eu vi pelo menos, tinha um contador que tinha pelo menos no mínimo umas 3.000 pessoas pelo mundo espalhadas. É uma igreja grande, hein? Não, uma igreja grande online, maior, enfim, 3.000 pessoas espalhadas pelo mundo inteiro assistindo aquilo ali, que é talvez uma das igrejas que já iniciou isso desde o início. Deixa eu fazer uma pergunta que uma pessoa até fez para a gente. Há necessidade de ter um ajuntamento físico para ser igreja? Ou a gente pode considerar essa tecnologia, isso que essa pessoa fez, isso é uma igreja, está online, mas isso é uma igreja, de alguma maneira. A mesma tecnologia que aproxima, distancia as pessoas, aproxima quem está longe, mas distancia quem está perto. Eu acredito que é um bom paliativo, mas é necessário que se tenha comunhão, que tenha contato, porque senão você vai ficar na frieza de uma tela. Mas poxa, digo, como é que a gente se biblicamente, adapta? se requer isso, um ajuntamento físico, para que a gente considere que Deus está atuando, é uma igreja. Não que Deus não vá atuar, mas biblicamente falando que é importante que os santos se reúnam, sim, entendeu? Para celebrar culto ao Senhor. Isso é bíblico, isso aí é inegável. Agora, não significa também que esteja fora do contexto bíblico. As pessoas estão se reunindo, onde há 2 ou mais se reunindo em nome. Agora, porque não está fisicamente, está online, também está se reunindo. E Deus está presente. A palavra dele é que faz valer, não a presença física. Agora, eu continuo achando que faz um pouco de falta você ter contato físico. E olha que eu não sou avesso à tecnologia. Ao contrário, eu vivo de tecnologia, vivo online. Então, mas eu ainda acho necessário. Agora, é uma boa ferramenta adicional para aqueles que poderiam, por exemplo, nessa igreja que você tinha 3.000 membros, como tem toda a tecnologia, né, pegar sua georreferência pelo GPS, ver quem está próximo e promover encontros. Que sejam mensagens quinzenais para poder, pelo menos, ter a comunhão. Isso faz toda a diferença. Hoje existe uma cultura de isolamento. Até pouco tempo atrás, as pessoas eram crentes aos domingos. Durante a semana, viviam um isolamento espiritual muito grande. Se isso na igreja física acontece, imagina nas virtuais. Então, é bom que as pessoas se reúnam, se encontrem, né? Porque aí sim também há comunhão. Física, então, é melhor ainda. Agora, se não há possibilidade, é uma excelente opção. E aí, Rafael? Eu concordo plenamente com o que o pastor Rafael falou e eu acredito, na verdade, que essas vamos chamar assim de ajuntamento virtual aí. É de fato assim, porque tem momentos que você está precisando de um apoio, de uma palavra, de algo do tipo, e você não tem, por exemplo, vamos falar dos Estados Unidos. Várias cidades lá tem nevascas. Aí a pessoa não consegue sair de casa, às vezes fica ilhado no bairro, às vezes a igreja é bem longe, e ali ela tem a palavra, ela é alimentada. E, na verdade, eu como o pastor Rafael abordou, eu acredito que sim, como um paliativo também, mas você não pode abrir mão jamais, porque só quem
precisa de um abraço e é abraçado sabe que é diferente. Quem precisa de repente, um aconselhamento olho no olho, coisas do tipo, assim, um contato físico é muito importante, é o calor ali humano e, de fato, a gente não pode, a gente tem que ter equilíbrio nessa situação, mas, com certeza, eu acho muito viável, eu acho muito bom, é muito bom, na verdade, ter online. Diego, e qual é o teu pensamento nisso? Porque eu acho interessante também a maneira como a gente hoje consome as coisas. Embora a gente fale isso, nada substitui um abraço físico. Mas muitas pessoas, às vezes, um íconezinho de um abraço, a pessoa se sente tão abraçada quanto um abraço físico. Eu não sei se a nossa geração já está nessa. Eu lembro, eu namorei pela internet com a minha esposa. Por muito tempo. Com o coraçãozinho, ela morava nos Estados Unidos. Quando ela mandava aquele beijinho... Não é bom? Porque a época do MSN tinha uns negócios grandão que faziam... Sinceramente, o meu coração apertava. Eu sentia aquele friozinho como se fosse um beijo. Tipo assim, tá te mandando um beijo. Eu falei, caramba, será que a gente desenvolveu uma maneira de sentir coisas virtuais que talvez as pessoas não pensariam? A gente tem uma forma diferente de lidar virtualmente com as pessoas? Olha, é interessante que eu sou filho de pastores, meus pais pastoreiam na Espanha. Então, eu e a minha esposa, né, a gente também teve um período de namoro que era assim. Mas no meu caso, cara, nada substituía isso. Okay. E trazendo para o âmbito da igreja, eu tenho um colega que há uns anos atrás a gente viajou, ele é filho de um pastor muito conhecido na América Latina, e ele pisou na bola. Então, parece que ele perdeu um pouco esse espaço na igreja local, e ele abriu uma igreja online, com mais de 450 mil membros. Olha aí. Era tudo online, como você falou, oferta online, palavra online e tal. Mas eu fico pensando, depois que aconteceu isso tudo, eu não tive com ele, mas eu fico pensando, será que isso não foi uma via de escape? Porque na igreja ele estava passando por um momento que ele mesmo provocou e tal, e acabou tendo um escape, porque existem situações que a gente só desenvolve na igreja, existem situações que a gente só desenvolve no seio familiar, por exemplo, paciência, mansidão. Você vai desenvolver paciência só porque o irmão fez um comentário lá no teu post na internet? Você não desenvolve isso tanto, né? Se não gostar, você exclui, pronto. Mas na igreja você tem que olhar olho no olho, cara a cara, esbarrar com o irmão. Tem esse negócio, né? Coisa boba, mas a irmã vendeu Avon para outra irmã lá e ela não pagou. Ih, para do pastor isso. Isso para do pastor, sabia? Dia do pastor. Isso para do pastor, irmão. Aí daqui a pouco uma está sentando do outro lado da igreja, aí se encontrar uma igreja online, eu prefiro, para não ter que encarar, né? Então, hoje em dia, o pessoal está fugindo muito. É uma via de escape. A geração de hoje não gosta muito de confronto. E quando você está fisicamente, você confronta o pecado. Pô, cara, isso daí tá errado. Online, você escolhe. Se você quiser ouvir, você ouve. Se não, cara, põe no mudo, lá, fecha o computador, acabou. Caiu o link. Eu vou confessar o pecado. Cai o link aí, não, mas online, às vezes, também traz um lado exacerbado, estranho das pessoas. A gente está vivendo um tempo onde você liga a televisão, pauta de vários programas de debate é isso, né? E deixa eu usar essa palavra, que eu sei que às vezes ela é muito mal usada, mas eu tenho visto muita intolerância mesmo nas redes sociais por pessoas que não têm noção da força que é o que elas escrevem. Né? Teve, eu acho que uma cantora há pouco tempo, acho que foi a Ludmilla, se não me engano, outra, estava ameaçado quando acharam um rapaz falando dela, né, chamando ela de questões racistas, e descobriram, era um rapaz negro, e ele ficou, desculpa, eu não sabia que digitar no Face dela, falar mal, as pessoas não entendem que a internet, de alguma maneira, ela é real, no sentido, você escreve, a pessoa vai ler o que você escreve na internet, você vai responder por aquilo. Parece que ainda é uma cortina que ninguém tem dono, ninguém se assume, mas pessoas hoje, quando fazem seus perfis e falam com as outras na internet, elas são fortonas, é aquilo. Na internet ela confronta, o que é um absurdo, você é um ladrão, não sei o quê. Mas quando está ao vivo, o cara tudo muda, não passa, né? de um... Na verdade, quando você está na frente da tela de um computador, você pensa que está protegido, né? Já foi-se o tempo que existiu o anonimato. Acabou. Não é tão fácil assim. Hoje em dia, principalmente, né, com as ferramentas que existem hoje de investigação, até 10 anos atrás, a polícia investigativa de tecnologia não era tão eficiente como hoje. Agora, as pessoas ainda se acham...
parece que potencializa, não só o mal, mas potencializa os sentimentos. As pessoas, hoje, o que não faltam são formadores de opinião, são políticos, são cientistas, são teólogos, são filósofos. Todo mundo hoje é especialista. E a cultura do ódio aumenta muito mais com isso, porque você não consegue ser contrariado mais. E aí se sente no direito, no conhecimento técnico, científico, filosófico, de gerar uma opinião com uma profundidade, porque ele é um trechinho de uma referência rasa. Por essa razão, vocês entendem que, de alguma maneira, isso influencia se o cara tiver uma igreja só online? Como não tem essa volta de, pastor, não gostei do que o senhor pregou, não tem esse confronto do dia a dia, muda, de alguma forma, a mensagem, a maneira de se passar se a igreja é só online? Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta e eu vou trazer outros ingredientes ainda sobre essa questão de igreja online. A gente falou de oferta, e quando a gente fala, por exemplo, Santa Ceia e outros momentos que são interessantes da igreja, que Jesus requer e cita. Né? Como é que a gente transmite isso online? Tem o mesmo sentimento e o mesmo simbolismo? Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. Clouds of Seattle, and raining on his swag, falling deeper in the saddle. It's written on his face, he don't have to speak a sound. Somebody call the 5-0, we got a man down. And we've all stepped across that line, but nothing sweeter than the day we find. Segundo bloco do Antenados na Geral, estamos falando sobre tecnologia e fé. Como podemos usar a tecnologia para melhorar, para potencializar o nosso aprendizado da palavra de Deus, nos aproximar, talvez, de quando estamos distantes de alguma situação, que é isso que a gente fala. A internet, eu acho que o Rafael falou, aproxima quem está longe, mas às vezes pode distanciar quem está perto. Então, se a gente faz uma igreja só online, é bom. O Diego falou, André, conheço pessoas que têm igreja que 30, 40, 400 mil pessoas, mas até que ponto o desenvolvimento dessa igreja, do dia a dia, dos filhos dessa pessoa, do aconselhamento pode dar? Deixa eu levantar uma outra coisa que é muito interessante nesse mundo de tecnologia. Muitas igrejas já fazem aconselhamento online, que é uma coisa que, até quando a igreja não é online, eu já tenho bons olhos para isso. Já vi várias igrejas, primeiro, fazendo agendamento online para aconselhamento, que era uma demanda muito grande. Queridos, em vez de marcar aqui, online tem lá, entra no site da igreja, marca lá, vê quais são os pastores disponíveis e você faz. Outro já faz o seguinte, não, André, a gente faz online mesmo. Porque imagina uma cidade que nem o Rio de Janeiro, ainda mais agora, durante a Olimpíada, quem mora, a gente está aqui a 1 quilômetro. Para chegar aqui, 1h30, eu moro pertinho, eu levaria 15 minutos, eu levo 1 hora para chegar hoje. Então, cidade grande é muito locomoção e tudo mais. Muitas pessoas falam, André, faço online porque o pastor fica na casa dele, ou às vezes no gabinete da igreja, a pessoa não sai de casa, ou durante o trabalho, é rápido, eu consigo atender mais pessoas, não se perde muito tempo de vida com transporte, com locomoção. É interessante, vocês já tiveram a oportunidade de fazer aconselhamento online, no Skype, por vídeo, ou qualquer outra ferramenta, e presencialmente. É parecido, é igual, tem como fazer tudo que a gente faz presencialmente, fazer online? André, eu há pouco tempo, inclusive, eu tive eficácia num trabalho assim, online. Teria que ser naquele momento, naquela circunstância Isso ali. É legal. E não tinha outra saída. E a pessoa estava distante. E tinha uma urgência. Tinha que ser imediato. Estava tendo uma situação no Facebook, alguns jovens da igreja e tal, um rebuliço. Começou a servir de escândalo para os não crentes. Começaram a zombar, a rir e tal. E um desses rapazes era o autor da situação, músico da igreja e tal. Uma bênção, rapaz. Só que estava meio ludibriado com determinadas situações e a gente ali chamou a atenção no privado, que tem essa situação, né? Chama no privado ali no Facebook. Chamei no privado e falei, meu amigo, você está agindo totalmente errado, analisa bem o que você escreveu e, na verdade, muito do que estava acontecendo estava oculto ainda. O que estava externo ali era só a ponta do rabo. O negócio era muito maior. E aí, daquele momento em diante, começou-se a revelar algumas coisas mais profundas. E aí, o que acontece? Esse rapaz, sintetizando a história, após de tudo isso, dessa conversa e tudo mais, ele chegou até mim, nós levamos ao pastor presidente da igreja a situação, porque ele era um músico, ele precisava de se reconciliar, algumas coisas. E aí, no final de tudo, ele chegou e falou para mim assim, cara, eu sou grato a Deus por você ter me chamado a atenção ali, ter me orientado. Depois ele foi disciplinado
E ele falou assim, eu estava andando em trevas, cara. E eu, graças a Deus eu estou andando em luz. Então eu vi fruto de um aconselhamento online. Uma situação que, de repente, se você fosse deixar passar, aquilo ia tomar uma dimensão maior, de repente não haveria um arrependimento como houve ali. E, na verdade, eu vi eficácia nisso. Então eu acho bom, eu acho importante. Claro que tem determinadas situações de extremidade que você não tem como. Tem que ser ali pessoalmente, você tem que olhar no olho. Você tem que, de repente, a palavra, a forma que você se expressa verbalmente, influencia na forma que a pessoa vai absorver aquilo, a linguagem corporal. Então, eu acho assim que nós não podemos deixar de lado também o físico. Tem mesmo. Será que não dá para fazer tudo pelo... Não, tem uma conexão boa, bota um vídeo do outro lado, do cara tá me vendo. Eu faço muita coisa online, até conferência... Dá até para expulsar demônio, não dá não? Pelo Skype, não? Eu tem um pastor que faz isso aqui, mais de 40 mil, já falou, vou falar no próximo bloco. Pela palavra de Deus, em nome de Jesus, você expulsa. Agora, já fiz aconselhamento online. Por algumas circunstâncias, eu utilizei o método online. Primeiro, porque estava fora do país, eu aconselhei durante muito tempo pessoas fora do país. De localização geográfica. Claro. Por causa da geografia. Pessoas, inclusive, por conta do programa, muitas pessoas me procuraram e eu já fiz aconselhamento em Curitiba e outros lugares. Skype. Agora, Deus abençoe o Skype, né? Maravilha, isso quebra um galhão. Agora, nada substitui o pessoal. Se puder, se não tiver saída, tudo bem, a gente usa o método online. Não precisa ser só o contato visual, ajuda muito, mas pelo WhatsApp, tem pessoas que no dia a dia é um momento, aquele é o momento. Claro. Se deixar para conversar amanhã, pode ser tarde demais, pode acontecer muitas coisas até o dia seguinte. Isso acontece diariamente. Aliás, o telefone hoje quase ninguém utiliza para só fazer ligações, né? Tudo é WhatsApp, tudo são as redes sociais, tudo é IP. Então, o WhatsApp é quase que diário, mas... sempre é bom estar um contato online, não substitui um abraço. Claro que quando existe a distância geográfica, vai ter essa necessidade do imediatismo, tem que chamar e tudo mais. Isso eu entendo. A minha pergunta é, com vocês, já existem movimentos de igreja no sentido de já fazem fisicamente, mas estão começando a migrar para tudo online, para ter essa velocidade, atender mais pessoas. É bom esse movimento? Olha, a gente fazia 10 por dia, pastor Tia, agora como não tem locomoção, é mais rápido, a gente consegue 15, só que vai ser todo mundo online. Você vê benefício nisso? Olha, eu já fiz também, por questões geográficas, aconselhamento online, mas tem muita gente que também está com esse costume agora, manda um WhatsApp, pastor, você acha que isso está certo, está errado? E às vezes, se eu não prestar bem atenção no que eu estou lendo, que hoje é tudo correndo, né? Tem que ter cuidado até para não ser tentado de ver o WhatsApp enquanto está dirigindo, porque o sinal ficou vermelho, para ali. Aí você responde uma coisa e você mesmo acaba entrando numa furada porque não entendeu direito a mensagem, até explicar que focinho de porco não é tomada, né? Eu tô achando... Tá lá escrito, tá lá o áudio lá gravado. O pastor me autorizou, caramba. Não tinha nada a ver com isso, né? Então, eu particularmente tenho muito cuidado quanto a isso. Acho que em alguns casos vale a pena você fazer, mas no meu caso, se eu puder ser cara a cara, eu gosto muito mais. Senão parece meio aquele filme antigo que não deixa de ser atual, que é a Matrix, né? Que é o mundo virtual, as máquinas tomaram conta e a gente acaba virando um sentinela da rede, né? Porque o irmão fez um post lá no Facebook desabafando, então, o irmão tá com problema, vou ver inbox o que está acontecendo com a vida do irmão. Fica um negócio muito estranho, muito virtual mesmo. Olha, coisa de igreja aqui, eu até abri o site, tem a foto de um pastor aqui na minha tela. Pastor norte-americano Bob Larson, no destaque na imprensa mundial. O motivo... o pastor pratica exorcismo, tanto presencialmente como também pela internet. Ele tem um serviço desse que as pessoas que querem... E é interessante, né? Eu dei uma lida toda aqui. Segundo ele, até pessoas que estavam possessas buscam ele. Cara, como é que o demônio... Mas, tudo bem. Mas ele fala que ele faz muito exorcismo online ou por videoconferência. As pessoas, às vezes... Então, enfim, se manifesta na casa de uma pessoa ou outra, não sabe como lidar com aquilo, vão online, para tu entender como a internet é interessante hoje, né? Eu estava lendo toda, enfim, a informação deles, e depois as pessoas pegaram informações do Google. Acontece muito isso, de pessoas que estão vivendo uma situação, por exemplo, tem alguém possesso na sua casa, o cara não sabe o que fazer, ele vai no Google e bota, meu filho, alguém está possesso, o que eu faço? As pessoas perguntam isso. Eu já tinha visto isso na televisão uma vez, de um documentário onde pessoas tinham situações assim extremas, por exemplo, está pegando fogo a minha casa. A pessoa ia no Google para buscar a informação do que fazer. Está pegando fogo aqui, devo chamar o 911, devo sair de casa. As pessoas, em situações interessantes, buscam na internet
O Google é um bom aconselhador, hein? Não, entendeu? O Google hoje... Pastor Google. Pastor, esse Google. aí, não sei, rapaz, o pastor Google de vez em quando traz umas heresias. Vocês acham que isso... O que vocês acham disso? Ele expulsa o demônio pela internet. Sobre a questão demoníaca, é possível, é viável e é útil a ferramenta. Agora o camarada, tipo, olha só, exorcismo online, clique aqui. Ou então, expulse o demônio do seu lar, clique aqui. Isso é muito estranho, é um pouco atípico isso, né? Porque não tem relacionamento, você não sabe quem é esse pastor, você não sabe nem quem é o pastor desse pastor. Entendeu? Eu estava falando aqui de um cenário aqui de um pastor virtual que veio diante de uma questão atípica, né? Uma questão atípica, infelizmente, não é, né? Mas a gente não sabe nem quem é o pastor dele, você não sabe da história. É complicado isso. Creio que vai poder expulsar? Creio que sim, a palavra diz isso, né? Agora, eu ainda não me adapto a essa rotina, não. Acho muito estranho. E essa relação de dependência em relação ao Google mostra, mais uma vez, que as pessoas estão, assim, emburrecidas. Mas não estão tem querendo isso com o aprender pastor mais também. informação. O Diego falou, André, de vez em quando no dia a dia a gente recebe Direto. coisas. E é bom você ter a questão digital para aconselhamento, mas às vezes é ruim, por quê? Porque as coisas corriqueiras... Não, as coisas corriqueiras de dia a dia cai no pastor. Pastor, estou aqui para comprar. Tem um pastor aqui que sempre vem aqui, o pastor Cílio, fala, André, o pessoal me liga e fala, pastor, manda no WhatsApp. Estou querendo comprar uma televisão. Devo comprar uma LED ou uma plasma? O que tem a ver o pastor com isso? Mas a galera vai buscar esse tipo de aconselhamento também. Não é aconselhamento, né? As pessoas querem transferir a responsabilidade para o outro. Tem muita gente que quer saber se eu caso com Maria ou caso com a Joana. Para depois dar algum problema, falar, pastor mandou fazer isso. Isso é decisão profissional, é decisão social, é decisão sentimental, é decisão sobre tudo, até sobre finanças. Eu devo investir nessa área ou nessa área? É muito bom você ter um pastor que tenha a sua autoridade espiritual estabelecida na vida para poder dar alguma direção, mas uma coisa é você falar assim, olha só, você tem a opção A, acontece isso, a opção B. A decisão, meu filho, é sua. Você resolve. Sabe uma coisa, desculpa te interromper, que eu tenho observado, no meu caso, quando as pessoas, membros, né, principalmente jovens, sabem que a minha resposta para alguma coisa vai ser não, eles me falam pelo WhatsApp. Okay. Agora, quando eles têm uma notícia boa, que sabe que vai alegrar o coração do pastor, e que o pastor falar isso aí, eles falam pessoalmente, não falam por WhatsApp. Eu acho interessante. O não, eles têm medo de ouvir pessoalmente. Então, é sempre assim, cara. Ultimamente tem sido. Aí manda um áudio. Ou então fala com a minha esposa. Não, fala pro pastor. Não sabem lidar com a rejeição pessoalmente das coisas, né? Do pessoal. Como eu falei, eu acho que a galera está indo muito pro virtual para fugir de confronto. Aí começa a colocar sua opinião pela internet. Infelizmente, isso tem pastores, tem um monte de gente falando, não, é porque eu estou vivendo isso e tal. Você não dá nem chance de alguém te dar um conselho, cara. Fala, você está abusando aí das tuas palavras, da realidade e tal. O cara tem medo de ouvir não. Simplesmente. Deixa eu ir para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Eu vou falar sobre também a oração. Eu acredito que a oração tem poder. Eu oro e às vezes eu entendo que existem pessoas que eu peço oração, que eu falo que me conhecem e que eu entendo e conheço a vida delas, entendo que há poder também na oração delas quando elas oram por mim ou por alguma situação do qual eu peço. Existe um aplicativo chamado InstaPray, entre vários outros, que você baixa para os seus iPhone e Android. E eu estou falando especificamente de um que é o InstaPray, que tem mais de 73 milhões de orações. O que é isso? Você vai lá, você fala, olha, estou pedindo, vou fazer uma prova, quero fazer um pedido de oração para que Deus me ajude, ou estou com, enfim, minha filha está doente, e você digita o pedido de oração nesse aplicativo. Milhões de pessoas que têm esse aplicativo vão ter acesso, vão receber meio que essa mensagem de oração. E aí tem um botão lá que você clica, estou orando por essa pessoa. Você clica, então, e a pessoa recebe um alerta, olha, tem alguém ali orando por você, e às vezes você consegue até mandar um texto. Mais de 73 milhões de pessoas usam esse aplicativo. Oro mesmo, há poder nisso, nessa oração? Vou orar para alguém que fez um pedido, que veio aqui pelo aplicativo, não sei quem é a pessoa, mas Senhor, abençoa ela. Isso é diferente de eu chegar com uma pessoa, olha, pastor, você é meu pastor, ore por mim. Há diferença, André? É tudo oração, é tudo igual. Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. Estamos falando da tecnologia para a fé, aplicativos e questões digitais que ajudam, que proporcionam um pouco da nossa fé e nosso conhecimento na palavra. Eu falei no último bloco sobre um aplicativo chamado InstaPray, como se fosse Instagram. Pray é oração, então é meio que oração instantânea. É um aplicativo onde você entra, você faz um pedido de oração e pessoas do mundo inteiro podem ler
mandar uma mensagem se quiserem, ou clicar como se fosse o like, mas é uma mãozinha assim, no sentido, estou orando por você. Dá o mesmo efeito, é a mesma coisa, vocês entendem do que eu ligar para um grupo de irmãs ou familiares ou pessoas que me conhecem e falar, olha para minha filha, ou por um caso desse que eu estou passando por dificuldade, faça uma oração, do que eu pegar isso e jogo online e as pessoas vão dando like dizendo que estão orando. A palavra de Deus é muito atual, né? E ela fala que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Ela não fala de a oração de um presente vale muito em seus efeitos. Então, e justificados somos pela fé. E eu acredito que tem muitos justos ali orando. Essa oração intercessória eu creio que tem valor. E eu vou instalar esse aplicativo. Mas isso eu não vou orar, não, vou botar os outros para orar por mim no aplicativo. Não é assim também, não. Você tem que orar. Você tem que orar. Mas o né? que vocês acham dele? É interessante isso, buscar oração, não com pessoas próximas, não com pessoas da igreja. Eu vou manter no aplicativo e seja o que Deus quiser. Meu sogro costuma falar para mim que oração e caldo de galinha não faz mal para ninguém, né? Então, eu acho que, nesse caso, orar, a gente está desafiando as pessoas também a terem um tempo de oração, se lembrarem da gente, ou a gente se lembrar dos outros. Eu acho isso bem legal. Oração é oração. Eu acredito é muito bom, porque você entrou mais ou menos numa outra abordagem que eu vou falar. Tem situações que você não quer que uma pessoa da tua igreja saiba, um teu amigo, de repente até um familiar teu. Você tem vergonha de dizer. Você precisa de oração, precisa de ajuda, de força naquilo ali, uma oração. E você não quer compartilhar determinadas áreas, de repente, do teu casamento, da tua família, de você mesmo. E aí você entra ali e você joga, como um anônimo. E pessoas vão orar por você naquele sentido, vão interceder por você naquela situação. De repente a pessoa tem uma situação aí ligada a pornografia, ou sei lá, qualquer tipo de coisa, uma traição, pedindo a Deus, sabe, eu quero força para eu falar com o meu cônjuge sobre isso e eu não encontro coragem e tal. E a pessoa vai e utiliza ali. Eu tive uma experiência, e eu não me recordo agora o aplicativo, ele era estilo rádio. Era estilo rádio, você pela internet, Wi-Fi e tal, e eram salas de vários assuntos, funk, várias coisas, e tinha a sala de oração. E tinha, você podia botar 100 ou não. A que eu fazia parte era 70 e poucas mil pessoas na época. Já teve uns 2 anos que eu não entro mais. E eu fiquei até conhecido nessa sala, porque quando eu entrava, os administradores viam eu entrando e eu gostava muito de orar. Então sempre eram cultos que tinham ali, eu não me recordo mesmo o nome do aplicativo agora. E eu conheço, eu já tinha esse aplicativo também. A pessoa determina. Isso, clicava. As comunidades e as pessoas vão... Aí, por exemplo, grupo de WhatsApp. Entrou o pastor André agora. Eu queria pedir para o irmão deixar uma palavra e tal. Daqui a pouco fulano de tal vai estar cantando e o ciclano vai estar orando. Então é um culto, né? Sim, era um culto. E tinha ordem. E eram 70 e poucas mil pessoas nessa sala. E a coisa acontecia. E as pessoas choravam, davam testemunho. Amém, glória então, a Deus, não. E eu te digo, a minha experiência. Eu chorei várias vezes ali. Porque eu me compadeci de situações de pessoas e eu pude ver que eu fui canal de bênção para outras pessoas ali. E nesse grupo acontecia... É uma congregação, é como se fosse um grupo de WhatsApp. Sim, vamos abrir um grupo e vai... Aquilo que eu falei, vamos colocar uma liturgia nisso aqui, ó. Tem liturgia, ele vai né? cantar, vai trazer tal. Só faltava isso, eu vou mudar de grupo porque eu não estou de acordo com o pastor. Eu vou rachar o grupo, né? Deus que me livre. Ele deu um racha e fez outro grupo. Mas olha que interessante, outra maneira da gente entender isso. Fez um grupo e você criou uma linha de tempo, uma liturgia para o negócio. Situação delicada que ele conta, né? Por exemplo, o pastor pontuou sobre a pessoa não ter uma pessoa para ter uma relação de confiança, para gerar uma coisa que pode afastar pessoas, mas aproximar de Deus, que é a confissão de pecados. Se você não tem ninguém de confiança para poder confessar pecados, para gerar cura, entendeu? É muito delicado o caminho que está andando a igreja hoje, então, porque é perigoso isso, né? Realmente, claro, a gente não deve confessar pecado a esmo por aí, que tem pessoas que não estão preparadas para lidar com essa situação, mas nem alguns pastores, infelizmente, mas a gente tem que ter alguém para poder conversar, nem que seja online, para poder confessar pecado, para receber cura, porque a cura não vem da pessoa, né? E isso é necessário, isso é fundamental. Agora é legal esse negócio do culto online, tem uma liturgia. Vocês usam muito rede social para acompanhar membros, ovelhas, pessoal, né? De acompanhar mesmo, de ver, tá postando, por que tá postando isso? Vocês são aqueles que fica no pé às vezes das pessoas. Eu gasto o que o pessoal da igreja eu gasto tempo, eu acho importante. Já chamou a atenção, já mandou tirar. Porque eu acho o seguinte, as pessoas não estão totalmente aptas para lidar com a tecnologia. Por exemplo, você vê o WhatsApp,
eu tive que sair de vários grupos, porque assim, é quase que eu não suporto mais. É corrente de não sei o quê. E pessoas assim, é meio complicado dizer, mas a gente não pode esconder essas situações. Tem que denunciar de verdade para a pessoa tomar jeito. Obreiros, homens, sabe, já experimentados, mas tomaram esse impacto da tecnologia e não estão sabendo lidar com isso. Às vezes postando frases, por exemplo, de Chico Xavier. Porque tem um cunho, sabe, bonito, soa bem. E o negócio, não, aquilo ali é espiritual, mas qual é o contexto espiritual daquilo? Qual é o espírito? Qual é o espírito? E você vê que, pelo amor de Deus, vai disseminando ideias, situações que as pessoas vão comprando. Pô, foi o pastor fulano de tal que postou, que escreveu, e eu vou seguir aquela linha. Daqui a pouco está fundando doutrinas, linhas teológicas, base naquilo. Então, assim, eu acho que os pastores nas igrejas deveriam investir mais com relação a esse assunto, tratar mais sobre tecnologia, falar, aconselhar mais baseado nisso e prestar mais atenção, sim, no que as suas ovelhas estão postando, recebendo. A ele vai bloquear o pastor, vai. Hein? Não bloqueia, posta para todo mundo, menos para o pastor tal. Que tem essa opção no Facebook. Aí as ovelhas já pegaram a deixa aqui. Tu segue o pessoal, a galera já... Não que siga, mas às vezes são amigos mesmo. Tá na tua rota, tu tá seguindo. Tu vê uma postagem um pouco... Opa, retweetou um negócio que tem nada a ver. Tu já chamou alguém no privado. Você sabe que por que tu botou isso? O que mais a gente vê nas redes sociais, e a gente vê são pessoas doentes. Ou estão gritando por socorro de forma inconsciente. Por exemplo, um exemplo é a superexposição. Quando a pessoa está se expondo ao extremo, você está vendo assim, tem algo de errado aí. É só você parar um pouquinho, chamar no particular e ver o que está acontecendo. Ou então, quando a pessoa está jogando muito assim, está muito filósofo, sabe? Está jogando muito indireta, social, está com problemas. Pode chamar ele no particular, aquela pessoa está sentindo algum tipo de isolamento, está havendo essa necessidade de se expor. Também nos grupos de WhatsApp. Tem pessoas que estão postando 10 versículos por dia. Procura no particular que você está com um probleminha ali. Ela está precisando de alguma direção. Aliás, por falar em grupos, né? Eu tenho mais grupos no meu WhatsApp do que eu acho que o município do Rio de Janeiro inteiro. Vou ter uma civilização. Fácil. Tá difícil de gerir isso tudo. Meu irmão, é muito grupo. Tá muito complicado isso, né? Sabe, André, se a gente não controlar isso, a gente vai ficar muito preso também. Eu tento me policiar muito. Porque realmente, cara, você vê um membro da tua igreja lá que posta uma besteira no Facebook, não só você vê, mas a igreja toda fica sabendo. Aí, aqueles que são partidários começam a curtir, comentar, apoiar, e você percebe que o negócio não está certo. E tem outros até que vai assim, não vai nem nele direto. Pastor, viu o que ele postou? Ele vai lá, pastor, dá uma indireta nos comentários para todo mundo ver também. Chega na certa, manda inbox, você pode ficar pastor, quieto, tá vendo o que obreiro, tá né, acontecendo, virtual ali. pastor e tal. E quando é uma pessoa que exerce alguma função de liderança, na hora, se eu vejo a necessidade, eu falo, eu ligo, eu chamo e tal. Mas, se não, a gente vai ficar muito preso nesses detalhes e pregar o evangelho que é bom, a gente não tem tempo, porque esses negócios prendem. Se a gente deixar se levar por isso, a gente fica preso, cara, só em picuinha. Dia a dia de igreja, a gente falou um pouco sobre um grupo que ele falou, um aplicativo que simula talvez uma liturgia de igreja. Deixa eu ver o contrário agora. Vamos entrar para a liturgia de igreja e ver como a tecnologia pode modificar ou pode substituir até certo ponto, se a gente entende um ambiente virtual. Dentro da igreja a gente tem louvor, tem oração, tem momento de oferta, tem a mensagem. Eu acho que tudo isso, a gente já citou, e tem pessoas que já fazem isso de maneira virtual. Vai lá, mensagem, estou vendo pelo vídeo. Entro lá, tem um negócio, posso botar meu cartão de crédito, fazer uma transferência online, faço minha oferta, se eu acho que dá para fazer. Tem outras pessoas, igrejas americanas já estão fazendo isso, que eu acho que é uma maneira também até segura de, no ambiente da igreja, no momento da oferta, não se ter necessariamente mais uma salva de oferta passando. Você consegue fazer, você faz um cadastro, um prévio, no aplicativo do seu cartão de crédito e tu manda por mensagem de texto. Eu quero dar R$50. Tu bota 50 e manda mensagem de texto para aquele número, automaticamente debita. Estão começando a usar tecnologia para automatizar algumas coisas do dia a dia da igreja. Até que ponto dá para se automatizar a liturgia da igreja no dia a dia? Bíblia a gente tem aqui no tablet, que isso aqui já meu irmão, não tem como voltar mais. É só questão mesmo de hábito das pessoas, mas já vai tudo para o celular. Oferta. Até que ponto é interessante você entregar fisicamente, tem algum significado a mais, a pessoa tirar, colocar ou botar no cheque. Ou, André, vai virtual, eu nem sinto. E eu vou além, Santa Ceia. Até que ponto, por exemplo, uma pessoa que está longe e ela quer participar da Santa Ceia, a gente pode entender que ela, via vídeo, está assistindo o culto, a gente manda, tem igrejas que já fazem isso também online. Conheço igrejas que mandam
isso pelo correio, vem aquele negócio, né, descartável, a pessoa abre, toma a sua Santa Ceia onde ela está, ela participa no mesmo momento, no mundo inteiro, através da internet, vendo a pregação pelo computador, pela tela de um celular. E eu até baixei um aplicativo. Vocês acham que isso aqui um dia vai chegar? Que é o seguinte, só que vocês vão ficar um pouco, os clientes vão ficar um pouco escandalizados, porque foi o único que eu achei. Isso aqui é cerveja, tá? Eu baixei só para mostrar um pouco aqui um exemplo. Mas como se fosse algo desse tipo. Só que isso aqui é uma cerveja. O cara faz um negócio desse, ele bota para o lado, ele bebe. Se a gente fazer isso aqui com vinho e pão, aparece um pão, ele pega e joga. Você acha que, por ser um simbolismo, aquilo simboliza o corpo e o sangue de Cristo. A gente consegue digitalizar tudo que se faz no dia a dia na igreja, até, por exemplo, um batismo em águas. É um simbolismo? Vamos fazer alguma coisa de um aplicativo, alguma coisa que virtualmente a pessoa faz um avatar dele, aí ele pega o avatar, ele deita na tela do celular. Vocês acham que tem como a gente pegar essas liturgias do dia a dia e digitalizar e trazer isso para o mundo digital e virtual? Olha, eu acredito que em parte é possível e ajuda muito. Por exemplo, hoje a liturgia, segundo Calvino, a liturgia era a palavra. E hoje ela está muito completa, muito mais coesa do que há 10 anos atrás até. Isso não estou falando de nenhuma geração, uma geração. Porque tem mais possibilidade de estudo de conteúdo. Eu discipulo algumas pessoas em que, quando a gente vai conversar, eu tenho listinha de perguntas da Bíblia. E os porquês são fantásticos, eu adoro, porque me desafia a ser melhor. Então, para começar, a tecnologia desafia os pastores a serem melhor, a conhecer mais a palavra de Deus, a saber realmente sobre o que estão pregando. Porque tem crente que está na igreja e não sabe nem o Deus que serve. Isso é uma infeliz realidade. Agora, tem outras coisas que não bate bem. O batismo, por exemplo, é um pouco incoerente. Eu entendo que a transubstanciação, né, que antigamente era cria até na Igreja Católica, Lutero também defendia, Calvino quebrou isso como um ato simbólico. Agora, a gente leva em memória, claro. Agora, poxa, tão em memória ao ponto de usar a tecnologia de não ter contato, né? Não sei. Até pouco tempo atrás a folha de cheque era do capeta, máquina de cartão de crédito também era, e hoje a gente entende que é. Hoje eu acho estranho, mas pode ser uma exceção à regra de você mandar enviar e a pessoa celebrar a ceia com a sua igreja, se ela está assistindo ao culto online, a minha igreja transmite online, e aí, por limitação, ela pegar e crer pela fé que está sendo ali, sim, em comunhão com os irmãos da igreja, e com Cristo, né, tá ceando com Cristo, eu creio como uma exceção, sim. Agora, como regra, é um pouco atípico, ao meu entender hoje, né? Vamos ver como é que vai caminhar a igreja. Assim. Das duas situações, uma onde o cara participa de uma igreja online e ele recebe os elementos físicos na sua casa e participa daquele momento. E outros, já que é online mesmo, vamos virtualizar, vamos fazer um aplicativo de Santa Ceia, o cara vira lá o cálice, o pãozinho, ele arrasta como se estivesse jogando dentro de uma boca. E até a questão do batismo também, eu vou chegar lá. É demais isso? Um dos objetivos da ceia é a comunhão, né? Para a gente ter comunhão, o negócio virtual é muito frio. Então, o nome em inglês é até communion, né? Em inglês, a gente chama Santa Ceia, nos Estados Unidos é chamado de comunhão, né? Enfim. Exato. Então, fica um pouco complicado. Sei, em casos hoje em dia, que as pessoas estão internadas no hospital e tal, o que a gente procura é sempre levar alguém da igreja que esteja autorizado para ter esse momento de comunhão lá no quarto do hospital, que é o que as igrejas mais costumam fazer. É um simples exemplo que eu dei. Mas já a pessoa, através do aplicativo... E se o cara tiver em adultério aí? Não, eu estou participando da ceia com o aplicativo. É muito... Deixa para o intervalo, depois a gente volta. Quero ouvir o Rafael um pouco sobre isso também. Porque ele falou, André, talvez com um elemento, uma exceção até sim, mas digitalmente, a gente está falando de simbolismo, tá, gente? Vamos lá. É ato simbólico. É duro para a gente também entender. É ato simbólico. Por isso que eu falei, hoje eu acho estranho, mas vamos para o intervalo, a gente volta para falar um pouco sobre isso, sobre a tecnologia mudando um pouco a liturgia da igreja, como a gente entende hoje. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Meu Deus, último bloco do Antenados na Geral. Os crentes devem estar, como fala, os crentes pira, né? A gente está falando de batismo em águas digital. O cara vai fazer a foto, tem um avatar dele. Como é que vai ser isso no smartphone, no computador? Não sei também não. Mas eu dei um exemplo aqui, um exemplo muito ruim com esse aplicativo que eu não mas de pessoas que podem entender que, por ser simbolismo, a gente simula virtualmente, de maneira digital,
o beber do cálice e o comer do pão. Claro que o Diego falou, André, mas vamos lá, comunhão é estar do lado das pessoas, né? Enfim, como é que eu examino esse homem a si próprio? Ele pode estar em pecado? Pode também, né? Enfim, na igreja também ele pode estar em pecado, a gente não sabe, né? Tem muito isso. Mas, e aí, Rafael, tu acha que um dia pode? Abre o smartphone aí, pega o aplicativo aí da Santa Ceia, que a gente vai tomar Santa Ceia, todo mundo pelo aplicativo, dentro da igreja acontecendo isso. Eu inclusive, eu iria usar esse texto, né? Examine-se, pois o homem a si mesmo, e coma desse pão e beba desse cálice. Eu vejo que o comer do pão e beber do cálice é literal. Eu entendo assim. Eu acho que naquele momento ali, eu acredito que naquele momento ali, você é um ato, eu não sei se por conta de a gente ter aprendido desde pequeno assim, mas eu não conseguiria trocar essa situação por um aplicativo. Eu falando particularmente, eu acho que naquele momento, é um momento, sabe, que há uma atmosfera diferente na igreja, as orações são voltadas para aquele momento, uma análise é feita ali individual, mas ao mesmo tempo coletiva, onde há um sacerdote presidindo aquela cerimônia. Então, assim, como se fosse mesmo na última ceia. Então, eu penso assim que eu não partiria para esse radicalismo, não. Com relação ao batismo, por exemplo, você vê a Bíblia mostrando, né, João Batista, Jesus, o eunuco pedindo o batismo me fugiu agora. Filipe, não foi? Filipe. Batizou o eunuco Isso, na hora. que aí entra naquela discussão de aspersão, de imersão, e na verdade uns falam que aquilo era uma poça d'água, outros falam que era um lago, não teria profundidade. Então, assim, eu vejo que essas discussões, e inclusive a gente esteve até num debate aqui falando sobre isso, entramos na questão da igreja presbiteriana, igreja católica, falando sobre o batismo, eu vejo que essas discussões não são muito válidas, assim, para a salvação e para o cumprimento dessa liturgia. Claro. Só que eu penso assim que você descendo, só quem desceu num tanque batismal, só quem passou por aquela experiência ali de ser, no meu caso, fui submerso e voltei, você sentiu uma coisa diferente ali, você teve contato com a água, tem aquela questão simbólica, mas também tem uma questão ali física que eu acho que há um apelo emocional que não é só emocional, mas também vai para o espiritual ali. Você sente que a tua alma é a sede das suas emoções, mas que está ligada. Nós somos tricotômicos, nós somos carne, somos espírito, somos alma. Então, assim, eu vejo que há uma ação ali diferente de se fosse uma situação virtual. Então, eu penso assim, eu não aderi a isso, não. Não aconselharia ninguém a aderir a essa situação, sabe? Tem uma igreja nos Estados Unidos chamada Life Church. Ela foi uma das primeiras com Craig Groeschel. Eu sou fã dele. Ele tem igrejas físicas em vários pontos dos Estados Unidos, mas a igreja dele cresceu dentro da primazia que eles têm um que eles chamam de pastor do campus online. Tem um pastor de cada igreja, ele tem um pastor do campus online, que assim, o número de pessoas que assistem os cultos deles online, que participam com ajuda financeira de oferta e que aceitam Jesus, são 5, 6, 7, 10 vezes maior do que fisicamente. É algo sensacional. Foi interessante, uma vez eu vendo uma pregação dele, ele falou como é que isso cresceu. Que quando ele começou a igreja, começou na garagem da casa dele, mas já tinha um número bastante expressivo. A garagem era grande. E ele tem 6 filhos. E um dia um dos filhos dele ia nascer no domingo, e ele não tinha preparado nada de obreiro, de diácono, ninguém para pregar. Era ele, com ele mesmo, ele cantava, ele fazia, tirava oferta junto com a sua família, e o filho dele ia nascer no horário do culto. Ele não sabia o que fazer. E agora? Eu não preparei ninguém, não dá tempo de chamar ninguém, porque foi marcado, minha esposa tem que ir. Uma pessoa falou, pastor, faz o seguinte, pega uma mensagem que o senhor gravou, a gente gravou um dia uma fita, bota uma televisão e bota a sua fita da mensagem que o senhor pregou há meses atrás. E aí a gente canta aqui e na hora da mensagem a gente bota essa fita. Ele falou que por causa dessa limitação que ele não tinha preparado, ele fez isso. Pegaram e colocaram uma fita no dia que ele não podia, que ele estava no parto do filho dele. Ele falou que naquele dia mais pessoas aceitaram Jesus, mais pessoas vieram à frente no apelo, o comover foi maior do que quando se ele estivesse presencialmente. Por causa disso, ele iniciou o que ele chamava de campus online. Hoje, o que ele faz? Ele começa o culto, principalmente nos cultos principais. Tem um louvor local, um grupo de louvor local, oração, pastor local em cada igreja. Na hora da pregação, todo mundo senta, abre um telão, vem, desce, e ele prega de um local e é transmitido pela internet, ou por satélite para todas as igrejas, online, on time, e isso vai para a internet, onde tem um pastor online que segue e tudo mais. É uma das igrejas que mais cresce nos Estados Unidos e é um modelo que está sendo copiado em todo o mundo pela sua eficácia.
cresce muito. Claro que o que ele fala é que ele não perde a oportunidade de ter um pastor local. Quando acaba a mensagem dele, tem um pastor local que faz o apelo e chega, se aproxima das pessoas para ter um pouco dessa proximidade. Ele fez uma plataforma que é dada gratuitamente para todas as igrejas, que é a Church Online Platform, para igrejas que querem desenvolver um braço online, não só uma igreja 100% online, e ele já está começando a fazer experimentos com 360, ou seja, aqueles óculos que estão começando a entrar em moda, VR, né, 360 VR, ele já começa a fazer transmissões ao vivo, VR, para as pessoas que têm óculos, para você, aqui, poxa, você é uma tela, você não se sente no ambiente. Meu irmão, quando tu coloca um óculos aqui, tu olha para o lado, tem um irmão aqui do teu lado, o pastor está aqui, tu consegue ver a igreja, consegue a cada vez mais se aproximar e você se contagiar um pouco com o ambiente. Você entende com o avanço da tecnologia, para cada vez mais as pessoas se sentirem imersas naquela experiência, a gente vai começar a ter Santa Ceia digital, tudo isso que a gente está falando que hoje a gente tem dificuldade, porque parece que é muito longe a experiência. Quanto mais a tecnologia aproximar a pessoa da experiência. Você acha que isso pode mudar um pouco a liturgia da igreja? Acredito que a liturgia nem tanto, porque a liturgia é a palavra de Deus, não tem saída, né? Segundo Calvino, a liturgia é a parte como a que gente consome essa experiência de igreja. Voltando só um pontinho sobre a questão da ceia, eu acho tão difícil, né? Será que é difícil ter pão e vinho para ter o ato simbólico, fisicamente, né? Agora de resto? Eu não vejo o menor problema. Quanto mais puder divulgar a palavra de Deus, pregar o evangelho, seja para quem está dentro de casa, no hospital, qualquer outro canto do planeta, é útil e pode ser utilizado, e eu acho que vai ser benção. Eu, inclusive, vou fazer uma viagem agora no exterior, eu vou implantar exatamente isso, vou fazer um método de transmissão para a igreja de lá receber a palavra da igreja sede. Isso para quê? Para crescer o evangelho, para a palavra de Deus ser divulgada no mundo inteiro. Quanto a isso, maravilha, perfeito. Um dia eu vou tentar até fazer isso, botar uma câmerazinha aqui, uma pessoa participando. Tem óculos, entra no online e participa do Antenados na Geral. A pessoa vai estar bem aqui com a câmera, participa um pouco desse ambiente. Gente, eu tenho que terminar o programa, mas foi muito bom. A gente falou um pouco sobre isso, eu levantei né, já deixa para um próximo programa. Experiências 360 VR. Será que isso muda e a gente pode pegar essa experiência e trazer para dentro da igreja? Até que ponto? A gente vai falar isso no próximo programa que você vai ser avisado, tá bom? Pastores, obrigado pela presença de vocês aqui no Antenados. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau.